Fala pessoal, tudo bem? Esse é mais um episódio do PBcast. Aqui quem fala é Léo Costa. E aqui quem fala é Lucila Costa. E hoje a gente tem um episódio que a gente estava doido para gravar. Com quem, Léo? Hoje a gente vai conversar com a Lidiane Costa, vamos falar sobre enfermagem baseada em evidências. Mas antes da Lu chamar a legenda aqui, né, chamar o nosso corte aqui pra gente, eu queria lembrar de uma única coisa. Nos dias 30, 31 de janeiro e 1º de fevereiro, a gente vai ter a PBL Week. PBL Week são 3 dias introdutórios sobre prática baseada em evidências, em que a gente vai te ensinar passo a passo de como iniciar sua jornada em prática baseada em evidências. Se você quiser participar, vai lá nos links da bio do Léo e da Lu no Instagram, ou aqui no YouTube, ou nas plataformas de podcast. A gente vai deixar lá um link para você participar. Você só precisa colocar o seu e-mail e você vai participar gratuitamente. É isso aí, então solta a vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou conversar sobre um tema que tem sido muito pedido no PBcast por muitas pessoas, mas eu tenho dificuldade de acesso para conversar com o pessoal da enfermagem, pelo simples fato que eu não conheço muitas enfermeiras, né, Lu? A gente conversou com uma enfermeira maravilhosa que hoje está no Ministério da Saúde, a doutora Etel Maciel, durante a pandemia. Nós vamos atrás dela, a gente vai pegar uma pessoa do Ministério da Saúde, falar sobre imunização ainda. Mas eu sempre gosto de contar como é que eu conheci os convidados do podcast, e esse foi legal demais, porque eu fui convidado pela doutora Lidiane Costa para fazer parte de um evento de enfermagem baseada em evidências no Hospital Albert Einstein. E eu voltei de lá boquiaberto com o que eu vi, entendeu? Eu voltei muito bem impressionado. Ano passado eu visitei 2 instituições que eu voltei assim. Uma foi a Faculdade de Ciências Médicas, onde eu me formei, que tá maravilhosa, tá linda, um beijo para todo mundo lá. E o outro foi no Einstein. Não pela estrutura só, porque eu já tinha ido lá, porque ela é impressionante por si só, mas pelo cuidado e pelo pensamento completamente fora da caixa que eles têm. E depois que eu fiz a minha palestra, eu assisti algumas, e aí eu fui almoçar com a Lidiane, com os colegas lá da enfermagem, e eu voltei embasbacado de lá. Então eu falei, Lu, a gente tem que conversar com essa menina, e aí eu, com muito custo, eu fui lá e convidei a Lidiane, ela topou, e hoje nós vamos falar sobre enfermagem baseada em evidências. Então, Lid, seja bem-vinda. Conta pra gente um pouquinho da sua formação, da sua história, e aí nós vamos bater um papo aqui sobre enfermagem. Obrigado, e bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que estiver aqui assistindo. Obrigada, Léo, obrigada, Lu, pelo convite. É sempre um prazer estar falando sobre esse assunto com você, então com vocês, né? É um sonho aí discutir um pouco sobre prática baseada em evidência e enfermagem, né? Então, enfermagem é a minha profissão, é a minha paixão. Me formei no ano de 2006. Trabalhei desde então na área assistencial, né, com prática baseada, com transplante de célula-tronco hematopoética, então numa área bastante específica da enfermagem, então transplante de medula óssea, né, é conhecido antigamente como transplante de medula óssea. Trabalhei então a minha vida inteira nessa área, me especializei em oncologia, hematologia, sou mestre em ensino e estou entrando no doutorado, então não sou doutora ainda. Que bom, legal. Parabéns. E aí essa é a minha trajetória. Eu trabalhei em 2 hospitais, trabalho hoje em um grande hospital reconhecido aqui no Brasil como hospital de excelência, que é o Albert Einstein. Trabalho desde 2009 lá, então fazem 15 anos. E aí eu quero contar um pouco, né, de como a prática baseada em evidência especificamente caiu, né, porque é um tema que deveria estar sempre, né, discutido entre os profissionais da saúde, ou eu já deveria entender que isso faria parte da minha atribuição, mas essa não é uma realidade do Brasil. Nós temos nós temos aspectos complexos do ponto de vista de ensino, né, em prática baseada em evidência. Então, eu posso dizer que eu entrei nesse mundo da prática baseada em evidência a partir do ano de 2017. Tá. E aí posso contar um pouquinho para vocês sobre por quê, né? Estou trabalhando na enfermagem, na assistência direta a pacientes, fazendo, então, tratamento, né, aos pacientes e trabalhando na instituição. Eu tinha um cargo como enfermeiro sênior, então tinha um papel bastante presente do ponto de vista de educação da equipe e educação dos nossos pacientes e funcionamento da unidade
dessa unidade em específico. E aí, a partir de 2017, eu acabei começando a trabalhar com prática baseada em evidência por causa de uma designação ao qual nós estávamos buscando, chamado Magnet. Eu havia comentado com vocês, né? O Léo, ele foi convidado para conversar conosco em um evento chamado Novos Conhecimentos, Inovações e Melhorias em Enfermagem, que acontece anualmente hoje na instituição e tem aí uma relação bastante direta com esse programa Magnet, que eu posso também contar aí um pouquinho mais para vocês. Hoje eu trabalho dentro de uma área central do hospital, chamado Práticas Assistenciais. É uma área que olha para as práticas do hospital inteiro. Que legal. E não só, né, da unidade Morumbi, mas do ponto de vista de sistema de saúde. O Einstein, eu não sei se todos entendem, né, que o Einstein hoje tem uma série de hospitais nesse sistema de saúde. O Einstein gerencia hospitais públicos. Então, além da nossa unidade privada e de todas as unidades externas, que são unidades privadas, nós temos um Instituto de Responsabilidade Social e parcerias públicas bastante importantes aqui, tanto para o estado de São Paulo como em outros estados. Então, a gente tem também a administração de um hospital municipal em Aparecida de Goiânia, agora o Einstein está assumindo um hospital na Bahia, do ponto de vista de administração. Então, nós também estamos envolvidos, essa área de prática assistencial também está envolvida na discussão das práticas do sistema de saúde, né, de todas as unidades de assistência hospitalar e ambulatorial. Legal. Então, hoje eu coordeno, né, eu sou responsável pelo núcleo de prática baseada em evidência. Muito legal. Maravilhoso. Dentro dessa área. Legal. Ô, Lidiane, me conta uma coisa. Quando você está ali dentro do Albert Einstein e você vai tentar, por exemplo, fazer uma certificação igual a Magnet, por exemplo, depois você pode explicar o que é a Magnet. Talvez podia explica para a galera o que é a Magnet, que foi isso que me chamou muita atenção quando você me explicou, porque tem coisa que a gente não sabe que existe, né? Então, conta o que é a Magnet, o que eles exigem do hospital e por que, pelo que eu entendi, essa virada de chave em 2017, de falar assim, temos que começar a fazer uma sistematização baseada em evidências dentro das rotinas hospitalares, de forma formal, veio por causa da certificação. Quer dizer, existe um agente externo que começa a falar, olha, se você quer essa certificação, você tem que fazer essas práticas. Explica para a gente isso um pouco. Exatamente. Assim, o Einstein tem pilares estratégicos, né, de assistência, ensino e pesquisa. Então, eu vou falar especificamente da enfermagem, porque do ponto de vista de prática baseada em evidência, de práticas médicas, né, nós estamos bem alicerçados aí do ponto de vista de produção, inclusive de conhecimento e consumo desse conhecimento. Existe uma área extremamente importante dentro, não só do Einstein, mas eu vou falar das instituições de saúde, que é a área de qualidade e segurança, que determina padrões, né, dentro das instituições hospitalares, e que esses padrões vão ao encontro de utilizar aí nas questões médicas e de tratamentos a melhor evidência científica na prática. Então, a gente tem isso bem estabelecido e essa área conseguiu, né, aí há mais de 3 décadas trabalhando fortemente em cultura de segurança, porque acho que esse é um ponto bastante interessante e que tem uma relação bastante direta com a prática baseada em evidência científica, que é as questões relacionadas à segurança do paciente. Então, hoje, é legislação que coloca, né, que as instituições de saúde devem ter núcleos de qualidade e segurança. Então, nós temos que mencionar essa área. Essa área é uma área que trabalha em conjunto com a área de práticas assistenciais, então gerencia riscos do hospital e trabalha nisso. Então, eu vou falar especificamente da enfermagem, que está relacionada diretamente ao programa Magnet, porque o programa Magnet, ele não é bem uma acreditação em saúde, é uma designação. Ele nasceu, assim, acho que é importante falar também da história do Magnet, porque ele nasceu na década de 80, mais ou menos, com
com uma grande preocupação relacionada à escassez dos profissionais de enfermagem no mundo. Então, essa é uma pauta que está dentre as prioridades máximas e governamentais, inclusive, que é a escassez de profissionais da saúde. A gente está com a população envelhecendo, então o Brasil está passando por um envelhecimento mais acelerado do que o esperado da população, enfim, tem aí as questões tecnológicas, o avanço da medicina, aumentando a expectativa de vida das pessoas, e a gente tem envelhecimento da população. E quando a gente fala dos países desenvolvidos, a gente tem aí um envelhecimento mais acelerado ainda, que é o envelhecimento dos países da Europa e América do Norte, essa preocupação, porque a previsão é de que sei lá, em 30 anos, é que essas previsões elas foram sendo feitas desde as décadas de 80. Em 30 anos, a gente vai ter aí uma escassez bastante importante dos profissionais de enfermagem. Então, como é que a gente trabalha para aumentar a qualidade do trabalho desses profissionais e para perder menos gente do ponto de vista de não escolher essa profissão como uma profissão? Porque isso tem acontecido, né? As pessoas têm abandonado a enfermagem ou têm escolhido por causa dessa tecnologia, né, que está emergindo, as pessoas estão escolhendo outras profissões. Então, na década de 80, um grupo de enfermeiros norte-americanos foram estudar, foi uma pesquisa, inclusive, que envolveu quase 170 hospitais, e eles foram estudar o que esses hospitais tinham de comum com relação aos que retinham mais os enfermeiros, assim. O que nesse hospital tem para você, enfermeiro, que faz você querer ficar aqui? Então, tem o Magnet, o nome é de magnetismo mesmo, tem a ver com retenção do profissional de enfermagem. E aí eles levantaram várias forças, 25% dos hospitais tinham características entre si que foram determinantes desse ponto de vista de retenção. Eu fico aqui por causa disso, eu fico aqui, que trabalha também aspectos de satisfação. E aí a linha do Magnet traz o seguinte, que os enfermeiros que trabalham e são satisfeitos, né, com o local de trabalho onde eles estão, eles trabalham melhor e isso impacta desfecho que é importante para o paciente. Faz todo sentido, Então, é bastante interessante. E aí, hoje, né? Então, o Magnet ele é coordenado por uma instituição americana chamada American Nurse Credential Center, a NCC, e essa instituição coordena, então, esse programa. Esse programa ele tem a proposta de, então, disponibilizar um manual que diz o seguinte: olha, nós elencamos práticas, é como se fosse um grande modelo de gestão em enfermagem. Nós elencamos práticas que estão ligadas à excelência da enfermagem. Se você quiser, então, alcançar essa excelência, está aqui o manual do que a gente propõe. E se vocês provarem que vocês atendem a todos esses aspectos, a gente chama de padrões, né? Desse manual, então nós podemos avaliar vocês e designar vocês como uma enfermagem de excelência. Que legal. Lid, eles treinam? Se você falar assim, tá bom, eu quero fazer parte disso, esse manual e tal, eu quero pagar um consultor, sei lá, existe isso? Existe. Só para vocês terem ideia do quão robusto é o programa, o Einstein ficou mais ou menos uma década na jornada do Magnet, se adequando a todos aqueles processos que são ali padronizados, para que a gente conseguisse emitir um relatório. Então, como que funciona, né? Você faz lá a inscrição na jornada, eu vou falar de uma maneira bastante simplificada, tá? Você faz a inscrição na jornada Magnet, e aí você tem acesso a materiais, a discussão, a fóruns, você acaba participando dos congressos que são ali designados, e sim, a gente tem
essa contratação de consultoria para nos ajudar a entender melhor aquilo que está disposto nesse manual. E a solicitação é que nós façamos um relatório com 94, hoje tem 94 exemplos de que a gente atende aqueles padrões. Então, a primeira etapa é a gente fazer este relatório. O nosso último relatório teve 2.000 páginas, só para vocês entenderem o quão robusto é. E complexo. E complexo para que você atenda a todos os padrões de cada componente. Dentro do componente, aí tem, né? Aí qual é a ligação, né, com a prática baseada em evidência científica? Eu te perguntar, um dos pilares é? Eu fiquei curiosa para saber. Pilares, Lu. Então, são 5 componentes que são os pilares desse programa. Prática profissional exemplar, a gente tem o que envolve a prática baseada em evidência, novos conhecimentos, inovação e melhoria. Nós temos liderança transformacional, nós temos também um componente que fala sobre resultados, que olha para indicadores, né? De tudo isso, quais são os resultados que vocês têm, né? Se vocês realmente fazem uma prática de enfermagem de excelência, nós temos então que mostrar isso em resultados. E aí, nós temos então uma gama de indicadores que são sensíveis à assistência de enfermagem, que são delimitados alguns por eles, outros pela instituição, dependendo da especialidade da instituição, mas a gente vai lá e imputa os nossos resultados relacionados a esses indicadores numa plataforma internacional que reúne dados de indicadores para poder fazer benchmarking, né? Porque a gente tem um problema aqui no Brasil, a gente não tem um canal, estamos até... existem esforços para que nós consigamos entender os resultados de maneira transparente dos hospitais aqui do Brasil, mas a gente tem ainda uma dificuldade com relação a qual plataforma utilizar, onde imputar os dados. E aí a gente acaba tendo acesso aos dados dos melhores hospitais do mundo e se concentra aí nessa plataforma. E aí, dentro do componente novos conhecimentos, inovação e melhoria, estão exemplos que são necessários relacionados à prática baseada em evidência. Então, lá no manual está descrito assim: me dê exemplos de como vocês implementaram uma nova prática baseada em evidência científica. Que top. Que legal. Me dê exemplos de como vocês revisaram uma prática de enfermagem baseada em evidência científica. Que legal. E o fato é que durante essa década aí, na jornada, a gente tentando aprender, apesar de esforços, eu falo, tem uma cientista, uma pesquisadora, chamada Elisete Leão, que foi uma das pessoas que trabalhou durante essa jornada por muito tempo no Einstein, tentando explicar para nós clínicos, né, prática baseada em evidência, diferença de pesquisa. Me lembro de, em 2017, ela sentando e a gente tentando entender, assim. Porque as pessoas têm dificuldade de separar, né? Que muitas pessoas acham que prática baseada em evidência é conduzir pesquisas, né? E fala, não é para mim. E não é, né? Na verdade, é para o clínico utilizar a pesquisa que o pesquisador conduziu, né? E, Lu, por incrível que pareça, essa diferenciação ela é extremamente difícil. A gente sabe. Hoje, né, em 2024, a gente está ainda... tem gente que fala assim, calma, mas como assim, né? Então, olha, existem... E aí, ela nos ajudou a fazer essa diferenciação, e aí, em 2017, contando um pouco da minha história, eu era envolvida, né, assim, trabalhava com cientistas, médicos, era envolvida em projetos de pesquisa que eram relacionados ao PROAD-SUS em transplante de medula óssea. Já tinha publicado um artigo, aí era envolvida, né, com congressos e com essa questão de discussão de artigo científico. Então, na oncologia, isso é bastante forte, né? Então, por exemplo, eu como enfermeira clínica, nós temos alguns passos de segurança
para validar prescrições de quimioterapia, tá? Dentro das instituições de saúde. E esses passos de segurança, eles visam a tripla checagem de uma prescrição de quimioterapia. Ah, legal, gostei. Então, Explica mais. é muito interessante isso. Então, vem o médico prescreve, o farmacêutico checa o que o médico prescreveu e o enfermeiro checa. Isso é um padrão de qualidade em serviços que tratam pacientes oncológicos, porque, do ponto de vista de gestão de risco, esse é um processo que envolve um risco bastante alto e com possibilidade de dano ao paciente. Grande, então, claro, não é só o Einstein que faz isso, quase todas as instituições que trabalham com a administração de quimioterápicos têm aí a tripla checagem implementada. E eu era uma dessas enfermeiras que fazia a checagem das prescrições da quimioterapia em altas doses, que faz no processo de transplante de medula óssea, que é bastante complexo, ainda mais complexo do que... E aí eu ficava com meus artiguinhos para cima e para baixo, porque eu questionava, né? Por exemplo, doutor, o senhor prescreveu assim, mas aqui está escrito assim, qual é o racional? A gente precisa justificar, e essas justificativas, elas tinham que ser todas por escrito. Então eu era muito envolvida com essa questão de consumir a literatura científica nesse sentido. E aí, então, houve um redesenho dos objetivos do programa Magnet em 2017, que disseram o seguinte: olha, a gente vai aqui colocar todos os nossos esforços, porque de fato a gente quer esse programa e a gente está há algum tempo nessa jornada e nós queremos nos dedicar. E aí foi então essa nova reformulação foi assumida pela Isabelle Bortotti, que é uma pessoa que hoje é a diretora do programa Magnet dentro do Einstein. E aí ela dividiu algumas pessoas por afinidades, né? Então ela falou assim: poxa, lá na parte clínica tem a Lidiane que fala, né, de evidência científica, e tem também a Natasha, que era uma enfermeira que estava no doutorado, e então a gente vai fazer um novo time, e esse time inteiro vai lá para o congresso do Magnet. O congresso do Magnet, ele acontece anualmente e reúne em torno de 10 mil enfermeiros, mais ou menos. Acho que o último foram 13 mil enfermeiros, para discutir todos esses componentes aí que eu comentei. Dentre eles, novos conhecimentos, inovação e melhoria. Aí me chamaram e falaram assim: é o seguinte, a gente vai estar fazendo um novo time e vamos mandar você e a Natasha para o congresso do Magnet. Foi no Texas ainda, e eu tive uma grande oportunidade assim, de carreira importantíssima, de ficar 15 dias treinando no Hospital MD Anderson, na área de transplante de medula óssea, que foi assim, um presente para mim. Então eu casei, né, ir para o congresso e ficar 15 dias treinando neste hospital. E eles são Magnet há muito tempo, então nós aproveitamos para tirar dúvidas, né, de como eles conseguiram isso, porque para a gente parecia bastante complexo. E aí, quando a gente chegou nesse congresso, a gente achou que sabia fazer prática baseada em evidência. E a gente chegou lá e falou assim: acho que é um pouco diferente do que a gente costuma fazer. Foi muito interessante, porque aí a gente voltou cheia de insights. Aí, de novo, voltamos para Elisete Leão, né? Falou: Elisete, conseguiu entender aqui o que a gente tem que fazer do ponto de vista de quem é clínico, né? De quem está aqui na beira do leito, trabalhando diretamente no cuidado aos pacientes. E aí a gente começou a trabalhar nesses aspectos em específico. Ô, Lidiane, sabe que eu tô curioso? E, de novo, o meu encantamento com o que eu vi lá aquela vez que eu te conheci, não tem muito tempo que a gente se encontrou, é que vocês... o que me chamou mais atenção é que o Magnet me sugere uma coisa de implementação.
que é o quinto pilar da prática baseada em evidências, tá? Então, assim, né, resumindo rapidinho, né, todo mundo vai saber, né, qual é o meu problema que eu tenho, eu consigo buscar a solução desse problema numa base de dados, aí eu tenho um artigo na mão, eu vou consumir esse artigo, saber se ele é bom ou não é, eu vou interpretar a parte estatística, mas muita gente para ali, pum, esse cara aqui é o que eu brinco de é o obeso mental, esse cara ele sabe ler evidência, mas tem uma última parte que ela é foda, que é implementar a evidência dentro da prática. Então, eu posso estar enganado, mas parece que você tenta, o seu time faz essa ponte entre a tradução do conhecimento e a implementação na prática. E depois vocês têm que fazer todos os indicadores para ver se dá certo. Porque a última ponta mesmo da evidência é falar assim, tá bom, e o desfecho mudou ou não mudou? Porque se não mudou, dane, senão eu tenho que voltar e fazer tudo de novo, pegar um outro. Porque às vezes aquele procedimento, a intenção era linda, a ideia era maravilhosa, mas na hora H, o desfecho não mudou nada, ficou mais caro, ninguém, houve muita resistência da equipe, por aí vai. A minha primeira pergunta capciosa para você é o seguinte: o Magnet, ele é uma designação que vai para o hospital, para o chefão de tudo, a casa, que nós estamos chamando de Einstein, mas pode ser qualquer outro hospital. Aí tem uma equipe que vai implementar isso. Só que no final do mundo, o que você está trabalhando é com gestão de pessoas. Você vai ter um monte de enfermeiro lá embaixo, você vai ter um monte de fisioterapeuta lá embaixo, você vai ter um monte de médico lá embaixo, e aqui no Brasil a gente tem uma hierarquia muito do médico, que está na ponta, as outras profissões são paramédicas ou associadas ao médico, em que talvez vai ter que chegar uma enfermeira e virar para o médico e falar assim, doutor, você tem certeza que essa é a melhor dose para dar para esse paciente? Eu estou aqui na tripla checagem. E talvez o cara pode simplesmente falar assim, quem é você, menina? É isso aí, só faz a infusão e já era. Ou como é que é esse processo de convencimento de toda a equipe? De toda a equipe, porque ela passa por um processo de contra-checagens em que todo mundo tem que aceitar ser contra-checado. Né? E até colocar em questão os próprios conhecimentos, né? Porque você falou muito bem no início, e a gente sabe disso de outras áreas também, o treinamento em prática baseada em evidência não é forte em nenhuma graduação da área da saúde. E como não é forte, há essa grande dificuldade que você também mencionou muito bem, do entendimento de quem é clínico, da utilidade, de ter necessidade de ser baseado em evidência e por que esse conceito influencia na minha clínica. Porque parece mundos muito distantes. E as pessoas têm que aceitar, muitas vezes, que talvez aquele treinamento de uma boa faculdade, de um bom curso de pós-graduação que foi feito, talvez estava incorreto, segundo as novas evidências. E a gente percebe em todas as áreas resistências de pessoas em deixar de fazer aquilo que já aprendeu para fazer novas práticas de inovação que são realmente baseadas em evidências. É uma pergunta excelente, Léo, assim, e Lu, é muito complexo fazer prática baseada em evidência o processo inteiro, né? Até dentro a gente chegar lá dentro de um hospital. A gente demora em torno de... A gente está demorando mais de 1 ano para terminar um processo inteiro. Porque aí eu vou contar um pouco dessas questões relacionadas à implementação. E para melhorar isso, a gente foi estudar também, assim, o que tornar e como tornar ambientes institucionais mais favoráveis para a prática baseada em evidência. Ah, legal. Então, em enfermagem, tem muita gente estudando isso. Existem alguns berços que estudam mais essa coisa específica em enfermagem, que também tem relação com o Magnet. E sim, o Magnet diz como é que você implementou uma prática nova. Eu tenho que mostrar como é que eu implementei a prática nova baseada em evidência científica. E tudo que a gente escrevia não era muito bem aquilo que eles queriam, porque a gente entende um pouco diferente. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre procedimentos operacionais padrão dentro de instituições hospitalares que guiam a prática, são POPs. Por exemplo, para eu dar um banho, eu tenho que ser treinada em como é que aquela instituição estabeleceu como tem que ser um banho num paciente. Estou falando uma coisa bastante simples, mas existem outros, inúmeros, tá? Só de enfermagem no transplante de medula óssea, nós temos mais de 50 documentos que guiam as práticas de enfermagem dentro desse contexto e dessa especialidade, fora aquilo que é comum a todo mundo. Então, como manipular catéteres venosos centrais,
Vamos fazer um curativo. Então, existem essas normativas, né? O Einstein chama como documento normativo, mas o mundo conhece como procedimento operacional padrão, né? POPs, que é exatamente como é que eu faço esse procedimento. E aí a maioria das pessoas acabam, que são responsáveis pela revisão ou pela construção desses documentos, são especialistas, então a gente usa bastante o conhecimento dos especialistas. Então eu era bastante especializada nessa área, e eu sentava para fazer, também era uma das responsáveis que fazia as revisões, e que... O fato é que, como especialista, a gente vai pegando, apesar de poder ser um especialista baseado em evidência científica, a gente sabe que a gente tenha o envolvimento das nossas crenças e valores embutido naquilo que a gente formula como uma prática que a gente acha que é a melhor. Inclusive baseado nas observações de vocês, daquilo que parece ser mais fácil e ter mais sucesso. No empirismo, exatamente. E a gente acaba confundindo esse processo, porque a gente descreve a prática e a gente busca por referência bibliográfica. E nossos documentos todos têm referências bibliográficas, né? Você falou muito lindo agora. Eu vou só reforçar que você falou que isso é o que mais acontece quando as pessoas acham que fazem prática baseada em evidência. Elas escrevem para aquilo que elas observam e têm conhecimento para isso, igual você falou, você é uma expert na área, e depois, com isso pronto, eu só vou buscar referências que confirmam o que já está escrito. E você acha referência para tudo. Você acha o problema disso, né, Lu? Que vocês tanto falam, né? Viés de confirmação, você descarta tudo aquilo que pode estar refutando, inclusive. E muitas pessoas não conseguem desmembrar qual é a diferença de fazer isso ou de fazer de forma reversa, né? E aí, hoje, a gente entende a forma reversa, tá? E que é assim, né? A gente busca de maneira ampla. Então, um pouco do processo da prática baseada em evidência para a gente chegar na implementação, como funciona hoje, né? Então, hoje, a práticas assistenciais é responsável por todos esses documentos normativos, pela gestão desses documentos normativos. E o núcleo de prática baseada em evidência está envolvido nos processos de revisão. Só que a gente tem, claro que assim, são muitos documentos. Não dá para a gente falar assim, nossa, nós revisamos tudo dessa maneira tão peculiar e específica, mas nós elencamos algumas prioridades, por exemplo. Claro. Procedimentos que têm maior risco, procedimentos aos quais a gente teve algum evento adverso grave, que existe um conceito de evento adverso grave e que vai ao encontro de que aquilo poderia ter sido evitado. Não necessariamente um erro, mas assim, na análise, isso aqui que atingiu o paciente dessa maneira, eu estou falando de uma maneira bastante simples também, tá? Isso aqui que atingiu o paciente dessa maneira poderia ser evitado se a gente tivesse feito de uma maneira diferente. Perfeito. Então, e para saber essas respostas, só dados grandes para a gente conhecer se poderia ou não, né? E aí a gente vai e começa a elencar quais são os nossos temas de prioridade com isso. Que legal. Então, e aí a gente faz esse processo reverso que a Lucila acabou de comentar, né? Então, eu faço uma pergunta a partir de um problema da prática, coloco isso numa estratégia para conseguir extrair o melhor da evidência científica disponível, aí a gente vai para as bases de dados, busca por literatura científica de maneira ampla. Então, na enfermagem, a gente usa 2 bases de dados, PubMed e Sinal, apesar de ter... que não dá para falar da enfermagem e não buscar nessa outra base de dados, porque pode ser que tem coisa que não esteja publicado na PubMed. A gente sempre dá o exemplo que a Sinal é muito importante para a enfermagem, porque é onde a maioria dos artigos estão ali. Pode dar um conceito aqui rapidinho, para quem não conhece? A Sinal, ou tem gente aqui no Brasil que chama de Sinahal, tá errado o nome, mas não importa como é que você chama, é uma sigla de Allied Health Professions. Allied Health Professions é qualquer profissão de saúde que não seja medicina. Então, algumas revistas de enfermagem, a Sinal foi muito conhecida no passado como uma base de enfermagem. Ela, na verdade, ela não é de enfermagem, ela já foi muito forte de enfermagem, mas vou dar um exemplo da minha profissão.
fisioterapia, as grandes revistas de fisioterapia, no caminho até chegar à Medline PubMed, eles vão ter que passar pela CINAHL, entendeu? Então, se você não é médico, talvez você vai ter que complementar as suas buscas da PubMed na CINAHL, caso necessário. Ou até se você for médico, a sua pergunta abraça outras áreas não médicas, também é uma forma de buscar. Boa. E aí a gente aprendeu esse processo. Mas ainda antes disso, que eu esqueci de comentar, Léo, tem um negócio importante que a gente fez. Lembra que eu falei para você, a gente foi lá em 2017, eu e a Natasha sentamos em todas as aulas que falavam sobre prática baseada em evidência. Uma das coisas que a gente notou é que os enfermeiros no mundo, né, fora do Brasil, se referenciavam muito a modelos de prática baseada em evidência. Modelos de prática baseada em evidência. Aí a gente começou a olhar os exemplos que eles apresentavam, eles sempre falavam assim, utilizamos o modelo de Iowa, utilizamos o modelo Johns Hopkins, utilizamos um modelo de prática baseada em evidência. Aí a gente foi falar assim, o que é modelo, né? Porque a gente não tem acesso a isso na nossa educação aqui. E aí a gente entendeu, aí tinha uma revisão narrativa publicada de uma enfermeira de Minas, depois eu até entrei em contato com ela, que ela elencou nessa revisão narrativa todos os modelos que existem no mundo. A gente falou, nossa, tem modelos diferentes aqui, nenhum nacional, mas tem modelos, e o que é isso? Como a gente teve contato com o modelo de prática baseada em evidência do Johns Hopkins, a gente acabou voltando lá do Congresso do Magnet, a gente escreveu para eles e falou o seguinte, a gente está na jornada do Magnet, as pessoas não sabem prática baseada em evidência científica aqui, os clínicos têm dificuldade e a gente gostaria de ter acesso ao modelo de vocês. Só que o modelo está todo em inglês, são 10 ferramentas que ajudam, é como um guia prático, que ajudam desde você a formular uma pergunta e seguir, inclusive, no planejamento no planejamento da implementação. E isso para a gente foi bastante importante, porque a gente não sabia por onde começar. Como é que eu documento esse processo que eu estou fazendo? E como é que eu não esqueço de nenhum passo e que tem passos que são importantes, que estão descritos ali, que não estão descritos no processo? Por exemplo, a identificação dos principais interessados. Essa é uma parte importante no processo de implementação, porque se você não envolver os principais interessados naquele processo, você não consegue implementar. Não consegue implementar. A implementação, ela parte de quem tem que ter interesse, senão ninguém usa. E as pessoas podem dizer assim, mas vocês nem me consultaram, eu sou envolvido diretamente nesse procedimento. Então, assim, faz você pensar assim, quem é o principal interessado? Aí a gente entrou em contato com eles responderam imediatamente. E aí eu pedi assim, eu falei assim, mas a gente precisa traduzir para o português, vocês autorizam? Entendia que não tinha nenhuma propriedade medida ali, não tem score, não tem medida. A gente falou, vamos fazer uma tradução livre, aí a gente começou a fazer a tradução livre, a gente ainda assim submeteu isso ao nosso serviço de tradução especializado da biblioteca do hospital, para fazer uma revisão da tradução que a gente tinha feito. E aí o Johns Hopkins falou assim, a gente autoriza desde que vocês me devolvam isso traduzido para que a gente possa tentar ver o que a gente faz ou disponibilizar para outros países em língua portuguesa. A gente falou, tudo bem, sim, e gratuitamente, porque eles disponibilizam isso gratuitamente. Aí o que é legal de hoje, né, a partir desse contato que nós fizemos com eles, eles deram exemplos de como preencher aquilo, então eles foram bem parceiros, isso tudo, de novo, sem nenhum conflito de interesse e gratuitamente, para ajudar mesmo, né, um país aqui em desenvolvimento a entender melhor esse processo. E aí hoje tem o site do Johns Hopkins, o modelo de prática baseada em evidência do Johns Hopkins é disponibilizado nesse site. Hoje é disponibilizado em 4 línguas, em português, chinês, espanhol e inglês. E o português é de vocês. O português dessa última revisão que eles fizeram não é o nosso, a gente revisou o de 2017, mas eles lançaram em 2022. Que legal. E publicaram um em 2022 com uma tradução independente deles, mas está todo em português brasileiro. Que bom. O que é bem legal. Então, hoje... Então não tem desculpa, né, Lid? Não tá lá a informação mastigadinha. E aí a gente fala assim, tem aqui
um guia. E aí, nesse guia, Léo e Lu, ele envolve, assim, o foco para esses processos de implementação. Então, ele fala assim, ó, seu problema, primeiro te ajuda a entender se o problema é relevante para você fazer um processo como esse. Tem lá umas perguntinhas assim, esse problema é importante? O que aconteceria se ele não fosse abordado? Te faz pensar um pouco sobre o problema. E aí depois, na hora de você... Aí tem lá uma tabela para você poder resumir as evidências científicas que você encontrou, classificar essas evidências, para que isso facilite também a maneira como você apresenta as evidências. Acho que, respondendo um pouquinho da sua pergunta anterior, como é que você convence as pessoas, né? Então, a gente já fala, hoje nós vamos fazer um projeto de prática baseada em evidência. Então, a gente já nomeia o projeto como um projeto de prática baseada em evidência. Aí, o que é? Revisão das melhores práticas na prevenção de lesão por pressão no centro cirúrgico. A outra coisa importantíssima no processo é governança compartilhada. Esse é um conceito bastante falado em gestão nesses últimos anos, e que é um conceito trazido também pelo próprio Magnet, que é envolver as partes interessadas, principalmente aqueles que representam a ponta, e que vão fazer aquele processo em todas as etapas da revisão. Porque se eles não se sentirem parte desse processo e não entenderem, porque aí tem uma questão bastante interessante, que é a partir do momento que uma pessoa é picada, né, pela prática baseada em evidência, ela se torna um advogado desse processo lá na ponta. Então, quando vocês falam assim, vamos montar a equipe desse projeto de prática baseada em evidência. Então, a gente precisa de enfermeiro assim, assim, assado, a gente precisa de um médico, a gente precisa de um... E aí, quando a gente vai falando como é que a gente faz, as pessoas vão falando, nossa, que interessante, nossa. Aí fazem, a gente, né, nós nos reunimos para discutir as evidências encontradas. Claro que a gente tem trabalhado muito no treinamento das pessoas em análise crítica de literatura científica, que não é tão simples. Então, como é que a gente está fazendo isso? Que também é outra vertente dessa, né? A gente lançou aí um programa em 2021, que foi, na verdade, a gente está trabalhando nesse programa desde 2019, mas foi, né, aprovado pela alta liderança, porque requer um investimento financeiro importante em 2021, a partir do momento que a gente mostrou que, assim, olha, fazer prática baseada em evidência melhora a eficiência das operações, e tem uma relação com redução de eventos, e tem uma relação com redução de custos relacionados a esses eventos. Então, a gestão olha com bastante cuidado tudo que pode melhorar essa eficiência. E aí, claro, a gente teve um apoio bastante importante da alta liderança, a nossa diretora de enfermagem abraçou isso com muita... A Cláudia La Selva abraçou isso com muita... com bastante visão, porque foi o primeiro hospital aqui do Brasil a fazer uma proposta como essa, que foi uma das coisas que eu comecei a colocar, assim, eu consigo, estou treinando, né, análise crítica de evidência científica, mas quando eu coloco alguém da prática fazer isso, eles precisam de treinamento, eles precisam de tempo. As pessoas, elas são engolidas pela assistência, vocês devem imaginar, né? Imagina um enfermeiro assistencial, eu não tinha tempo nem de comer, ou os intervalos, porque a gente tem os nossos pacientes, e o nosso foco precisa de fato, eu não posso falar assim, peraí que eu vou ver 3 artigos aqui, e resumir esses artigos durante o meu trabalho assistencial, isso é praticamente impossível. E essa é uma barreira colocada pelo mundo inteiro, né? Tempo dedicado e a ocupação, né? É um profissional bastante ocupado. Então, nós trouxemos essa proposta, claro que fizemos a análise eram 6 hospitais americanos que tinham um Magnet e que tinham um programa relacionado à prática baseada em evidência bastante robusto, e que essa característica era vista em todos esses programas, que é proteção do tempo
do enfermeiro para fazer isso. E aí a gente, Legal. então, junto com o RH, com o ensino e pesquisa, então a diretoria do ensino foi bastante também atuante nesse projeto, então foram várias cabeças pensando nisso e montamos uma proposta dizendo nós queremos enfermeiros trabalhando com tempo dedicado a isso, um de cada especialidade, um da oncologia, um do centro cirúrgico, um da UTI adulto, um da materno-infantil, um da clínica médico-cirúrgica, para que ele possa olhar para os problemas principais daquela área e possa endereçar isso e fazer projetos de prática baseada em evidência. E aí nós conseguimos a aprovação. Hoje nós temos 12 vagas. Que legal. Com tempo protegido de 30 horas mensais remuneradas. E foi bem difícil para a área de recursos humanos pensar sobre isso, porque a gente tem uma questão legislatória, vocês conhecem bem, né, as questões, é bem robusta, né, todos os pontos aí da lei CLT, e isso precisou ser discutido com a equipe do jurídico, da área de RH, para pensar fora da caixinha. Eu me lembro até hoje, quando a gente apresentou isso para o diretor de pesquisa e para a minha diretora, e eu tinha até tentado apresentar de uma maneira mais simples, dizendo, olha, o Einstein já paga horas pedagógicas extra para profissionais trabalharem em treinamento. Será que a gente não pode, então, usar disso? Usar disso? E aí eles falaram, não, porque horas pedagógicas é uma coisa, né? E aí eu consigo entender que a gente fala assim, mas eu não tô usando para hora pedagógica, não pode ser usado para hora, não pode ser remunerado como hora pedagógica. A gente tem que endereçar essa temática para a área de recursos humanos, para que eles pensem dentro das nossas possibilidades o que é que se pode fazer dentro da lei. E aí pensaram, então, na construção desse programa, e aí esse profissional ele tem um contrato extra. E aí isso é importante também, porque a gente não queria, eu já estava na assistência, fui enfermeiro clínico e falei assim, não dá para a gente estender carga horária. Porque se você não delimita que o cara bata o cartão e saia daquele local, ele vai priorizar a assistência. E a assistência, ela tem uma alta demanda, e a gente sempre vai ter essa mente pautada ela é mais importante, né? Porque ela é mais importante, de fato, né? Uhum. Ela é mais importante. Então, se o meu paciente está precisando, então isso é mais importante. Então, se a gente estende a carga horária, eu não faço o cara sair de um lugar e entrar em outro. E aí a gente falou isso para o RH, a gente não quer extensão de carga horária, porque também ia impactar em aumentar o número de folgas, e aí acaba, assim, vocês imaginam que escalas dentro, é bastante complexo discutir sobre escalas dentro de ambientes hospitalares, porque é bem apertadinho, né, as escalas são as folgas, etc, cada profissional precisa ser pensado, o dimensionamento de pessoal, ele é pensado em cima de tudo isso. E quando eu aumento a carga horária de um profissional, eu tenho que dar mais folgas para ele, aí eu acabo impactando isso. Do ponto de vista de gestão, aí os coordenadores de enfermagem ficam um pouco, não é o melhor formato. Então a gente falou assim, então a gente quer outro contrato. E aí foi pensado nesse contrato de 30 horas remuneradas, extra, então eles têm um outro DRT, que é o nosso registro, eles têm que bater um outro cartão, inclusive eles recebem um outro cartão. E aí uma das coisas mais legais e que foi abraçado pela nossa alta liderança foi que a gente também queria esses profissionais nos nossos hospitais públicos. Então nós temos representantes dentro dos hospitais públicos que são administrados pelo Einstein e dentro das unidades básicas de saúde, claro que com um número restrito, mas a gente tem dentro do Hospital Municipal Vila Santa Catarina, a gente tem dentro do Hospital Municipal do Hospital M. Boimirim, a gente tem em CAPS, dentro das unidades básicas de saúde, no centro de atendimento psicossocial, uma pessoa que está sendo remunerada para pensar nos problemas, enxergar melhor os problemas dali, pensar assim, será que eu podia fazer de uma maneira diferente isso aqui? Vamos buscar resposta naquilo que se tem publicado sobre isso aqui.
Lid, te ouvindo, é lindo, mas ao mesmo tempo eu estou pensando assim, como existem barreiras, né? Existem barreiras, primeiro, do conhecimento, que as pessoas não têm a noção do que é e como utilizar e como fazer. Depois a pessoa tem a noção daquilo é importante, mas a dificuldade de absorver esse conhecimento e realmente fazer ele de forma precisa, porque aprender a olhar a qualidade metodológica de um artigo, a buscar de forma correta, demanda um aprendizado grande, e aí a dificuldade dentro da lei, né? Porque quando tem uma vontade de um grupo de profissionais que quer fazer, e aí você vê a dificuldade assim, mas como implementar? A gente não consegue implementar porque o sistema é difícil, igual você falou assim, tem o rodízio das horas, dos descansos, que a gente sabe disso, dos plantões, as leis trabalhistas, que muitas vezes estão ali para nos ajudar e proteger, mas acaba atrapalhando, muitas vezes, implementar coisas que tragam melhoria para os próprios pacientes. E eu fui ouvindo você falava assim, gente, muitas barreiras mesmo para conseguir fazer um tratamento de excelência. E se não tem pessoas que querem realmente furar a bolha passa, fala, não, é muito complicado, não vou mexer com isso, deixa do jeito que está. E é muito complicado mesmo, assim, existem ainda outras nuances, por exemplo, a gente precisa respeitar o descanso de 11 horas interjornadas, então o profissional não pode trabalhar nesse cargo novo até 11 horas depois de ele ter saído do plantão do hospital, então a gente tem que, e aí eu trabalho na condição desse grupo, mas eu tenho uma outra pessoa fazendo a gestão, tem uma coordenadora de práticas assistenciais fazendo a gestão de toda essa equipe do ponto de vista desses detalhes de gestão de pessoas e de trabalho e de horário que são importantes. Mas é isso, assim, são muitas barreiras que precisam ser transpassadas, né, para que a gente chegue a um cuidado de excelência, para que a gente possa dizer assim, olha, nós fazemos prática baseada em evidência. É um processo bastante complexo, vocês sabem bem, vocês ensinam muito bem sobre isso, assim. E sabe o que está me chamando a atenção disso tudo é que é importante demais nesse time que vocês têm, eu tenho que ser, pelo que você falou, conversar com todos os atores que estão envolvidos nisso, porque pode ter uma cabeça, às vezes a cabeça do cara baseada em evidência, às vezes a Lidiane fala assim, eu tô com uma ideia incrível, a minha ideia é essa, vai melhorar pra caramba, a infecção hospitalar vai cair a zero, ou esse procedimento vai ser melhor, eu vou dar alta mais rápido, eu vou reduzir queda e tal, beleza. Mas aí vai ter um cara lá da prática que fala assim, ô Lidia, mas você esqueceu desse ponto. E aí ela vai falar, puta merda, esse cara tá certo, eu vou ter que voltar atrás e refazer isso tudo. E existem procedimentos que, ao meu ver, eu tenho um exemplo para dar muito bom, de exemplos que provavelmente eles são os melhores que existem, mas eles são de extrema dificuldade de implementação na prática. Então, por exemplo, existe uma terapia para criança autista que chama ABA, em que a mãe tem que deixar a criança 40 horas sob treinamento. A criança tem que estar sob supervisão profissional por 40 horas semana, ou a própria mãe faz. Então, você tem duas opções. Ou você tem que ter muito dinheiro, ou você, a mãe, tem que largar tudo que ela tem na vida, e ela vai ter que ficar 40 horas sendo a terapeuta do próprio filho. Então, assim, isso é muito bonito no papel. Na prática, é uma terapia eficaz, que tem uma razoável evidência, mas que ela é de dificílima implementação na saúde coletiva. Né? Aí eu fui no Einstein algumas vezes, desde que eu voltei para o Brasil em 2010, e cada vez que eu chego lá, a cidade ela não para de crescer. Ele é um organismo muito complexo. Então agora tem a unidade de educação lá, que é a coisa mais linda do mundo, né? E é tudo muito lindo, mas é tudo muito complexo. Então você começa a cair numa situação de legislação, de advogado, de RH. E na hora que a gente começou o podcast, eu só estava pensando no médico que pode existir, no enfermeiro que pode existir, mas não é. Né? Depois fala assim, cara, mas isso pode infringir a legislação do país. E quer a gente goste ou não, a gente tem que respeitar a legislação. Né? Então, assim, é muito intricado o que você está falando. E aí, pegando um gancho no que a Lu falou, tem que haver um processo de convencimento institucional para tentar romper as barreiras. E aí, de novo, eu volto no ponto 1 do podcast. Precisa de uma coisa internacional que você está chamando de magnet, que é quase de fora para dentro e fala, cara, se você quer seguir esses padrões, vocês vão ter que romper essas barreiras e criar soluções
que é óbvio que o Einstein talvez vai tentar fazer a mesma coisa que o John Hopkins, mas por uma questão de legislação no Brasil, ela não vai poder ser idêntica. Ela vai ter que se ajustar ao contexto dela. Né? E quando sai do Einstein, vai para o Hemimoimirim, que é um Hemimoimirim é um hospital municipal, Lid? Hospital. Tô com medo até de estar falando besteira, mas eu não sei é um se é hospital municipal ou estadual. Acho que é municipal também. Deixa eu ver, é municipal. Você está diante de outra legislação. Você está diante da legislação pública. Você não está na privada mais. Entendeu? E aí, talvez, ela vai tentar replicar o que o Einstein faz, mas a legislação lá não é a mesma. Então, vai ter que ter um segundo nível de ajuste também. Né? E é tudo muito complicado, ao meu ver. Léo, essa é a translação do conhecimento para a prática. Isso. Léo, é muito complexo mesmo. Às vezes eu até respiro fundo, que eu falo, tá, como é que a gente vai... A gente não tinha pensado nisso. De novo, né? Então, esses profissionais, eles são escolhidos porque são enfermeiros clínicos que atuam lá à beira do leito. Isso faz a gente melhorar o processo de translação do conhecimento para a prática, porque ele consegue ver lá na prática, ele fala, isso aqui é factível, isso aqui não é não. A gente está trabalhando num projeto bastante interessante, que é alívio de sede no pós-operatório imediato, de pacientes na área de recuperação pós-anestésica. Isso é um problema, os pacientes sentem muita sede. Por que a gente não pode fazer o alívio da sede? Existem pesquisadores brasileiros estudando isso a fundo. Um grupo muito interessante e robusto estudando sede. Poxa, sede traz repercussões fisiológicas para a gente, né? Do ponto de vista... E quando a gente fala de satisfação, experiência do paciente com aquilo, às vezes a pessoa nem lembra que teve tanta dor. Ele fala assim, eu tive tanta sede, que aquilo foi horroroso para mim, né? Então a gente está trabalhando isso. E aí quando a gente senta com o pessoal da RPA, eles falam assim, mas a gente tem cirurgias que são muito rápidas, a gente vai ter que focar num público aqui, porque não vai ter gente para ficar. E aí a gente começa a entender esse processo. A gente fala, na nossa realidade, que tem 150, 160 cirurgias por dia, nós vamos ter que ter um foco aqui na hora de traduzir esse conhecimento para a prática. Como é que dentro do meu ambiente eu avalio os recursos que eu tenho, o conhecimento das pessoas, porque aí a gente também tem que treinar as pessoas, não adianta. Por isso que é muito interessante estabelecer bem esse conceito de prática baseada em evidência científica, porque as pessoas confundem, que é prática mesmo, né? É prática mesmo, E como é que você faz isso acontecer considerando os pilares essenciais da prática baseada em evidência, que é a melhor evidência científica, com a melhor experiência, com valores e preferências dos pacientes, que é extremamente importante. Também tem que ter essa avaliação de recursos, por causa... Fica inviável. Aí eu vou lá e coloco uma normativa. Aqui a gente faz isso. Aí os caras vão lá e não vão fazer. Aí eu tenho prática baseada em evidência? Não tenho, porque não dá para fazer. Então, isso é uma das coisas que a gente discute bastante, é bastante colaborativo. Esses projetos são bastante colaborativos, porque precisa de muitas cabeças pensando nisso, sabe? E quando você me pergunta assim, sobre a resistência, quando a gente aprendeu, Léo, Elu, a fazer melhor esse processo de implementação, envolver as pessoas certas, a gente vê essa resistência caindo bastante. Que legal, que legal. Porque quando a pessoa é envolvida no processo, ela acaba advogando por aquilo, ela fala assim, a evidência está falando mesmo isso. Eu tive também uma outra oportunidade de carreira incrível, que foi ir fazer um curso de prática baseada em evidência em enfermagem, uma imersão na Universidade de Ohio, que lá eles trabalham muito com as enfermeiras, né? Então era um curso para enfermeiros, tinha uma fisioterapeuta até, que me ajudou muito, que estava lá, né, no curso, mas que fala sobre todo esse processo. E aí uma das coisas que eles falaram que é bastante interessante é assim, não há poder ou hierarquia que resista a uma boa tabela de evidências apresentada, né? Então, você tacou a evidência científica na mesa, bem avaliada, né, falando assim, eu sei o que isso aqui pode me entregar, o que não pode entregar. A evidência é limitada ou não, porque isso também é importante a gente saber, porque se eu for falar assim, eu só vou trazer evidências de altíssima qualidade, eu não tenho só evidência de altíssima qualidade. Não. Em lugar nenhum.
Mas é importante eu saber qual é a limitação que aquilo me traz de entrega, porque eu falo assim, ó, eu acredito parcialmente que isso aqui pode melhorar a nossa prática, mas é melhor do que a gente tem hoje, que é nada, por exemplo. Perfeito, Lid, é isso aí. Sabe que eu lembrei de uma frase da Ayn Rand que eu acho maravilhosa, é uma adaptação leonardiana, tá? Que eu falo assim, olha, você pode até ignorar a evidência, mas você não vai poder ignorar as consequências de ter ignorado as evidências. A frase não é exatamente essa, mas eu acho isso tão legal, Lid, sabe assim, olha, eu posso ignorar que o tabagismo faça mal e eu vou continuar fumando, mas eu não posso ignorar as consequências de eu ignorar que o tabaco faz mal. Eu vou morrer por causa disso, ou a minha probabilidade de morte aumenta por causa disso. E quando você fala isso, ninguém resiste a um bom dado. Existem dados que o mundo real está aí, não importa o que você pensa. Dane-se da sua crença, dane-se da sua formação. Se você é mais humanístico, mais exatas. Teve uma vez, Lid, eu gosto muito de contar essa história, muita gente não conta essa história, Lu. Uma vez eu estava dando aula de PBE para alunos do mestrado em fisioterapia do Unicid, e tinha um aluno lá que era engenheiro. Esse cara... foi muito legal. Lembra dessa história? Eu já dei para o engenheiro também. Ele começou a passar mal durante a aula. E ele falou assim, peraí, deixa eu ver se eu estou entendendo. Era tipo a aula inaugural minha. Aí eu tento fazer uma aula bem bombástica para a galera gostar de mim, né? O cara falou assim, peraí, quando eu vou num médico e eu faço uma consulta e eu pago esse cara, é possível, então, que esse cara me prescreva uma coisa que não tem estudo sobre o assunto? Ou que tem estudo ruim? Eu falo, tem. Ele falou, vocês são um bando de louco. Mas isso é na cabeça do engenheiro. Né? Porque o engenheiro é exato, ele trabalha com coisas exatas, ou funciona ou não funciona. Ele não vê que essa possibilidade pode acontecer, e acontece. Eu falo, é muito mais... Eu senti que durante o curso todo, ele estava completamente revoltado. Ele fala, quando eu vou num físio, então, e o cara faz isso, quer dizer, então, que é da cabeça do cara. É assim. Pode ser. Entendeu? Então, assim, é muito louco quando você começa a estabelecer essas questões. Você falou para mim a frase mais deliciosa que eu ouvi agora. Você pode ignorar o que você quiser, velho, mas os dados estão aí na sua cara. Sabe, você olhou para o céu, tá azul, não tá chovendo. Você pode até, a não ser que você é um louco, que você está imaginando que vai chover. Mas os dados te mostram que não está chovendo. Né? Então, às vezes a realidade está na sua cara e você não quer enxergar. Aliás, isso é a definição de negacionismo, né? Você tem os dados na sua frente e você fala, não é isso. Né? Dados bons, obviamente bons. Mas, Lid, quando você conta essa história toda, a jornada do Magnet começou quando lá no Einstein? 2009, 2010. Tá. Nós alcançamos a designação em 2022. 2022, caralho, é muito tempo. Agora me conta uma coisa. Você tem, não sei se pode, tá? Se é alguma questão de compliance aqui eu te ferrar, me desculpa, você pode falar que não pode. Existem alguns dados concretos de que a implementação dessas práticas melhorou indicadores no hospital? Você não precisa dar números, mas dá alguns exemplos para a galera ver. Todo o trabalho, no final tem que mudar desfecho. Senão, porque eu estou vendo que algumas coisas aumentam custo, né, Lid? Quando você dá 30 horas para um enfermeiro estudar durante um mês, vai ter que contratar enfermeiro para assistência. Né? Eu fico imaginando que deve ter procedimentos, algumas coisas aí que encarecem um pouco. No final fica mais barato, fica mais caro. Eu queria conversar um pouco sobre isso. Quando a gente fala, eu acabei não comprometendo o horário da assistência, mas a gente tem o custo com as 30 horas a mais. Tá, beleza. Então, porque ele ganha a mais, então é um extra, né, para esse enfermeiro. E aí a gente desenhou que isso rode a cada ano. Então, por exemplo, em um ano, cada enfermeiro trabalha no projeto de prática baseada em evidência. A gente colocou até para eles trabalharem em 2, mas foi uma meta bastante... As metas, né? Quando a gente senta com a minha gerente, Simone Brandi, com a minha diretora, as metas são sempre... Assim, o Einstein tem dentro do seu DNA essa coisa muito forte em melhorar... E aí a gente acaba colocando metas bastante desafiadoras, né? Essa foi uma delas. Eu falei, vamos ver onde nós chegamos, né? Em cada enfermeiro trabalhando em 2 projetos, porque muitos saem do zero de conhecimento. Então, às vezes eu demoro 3 meses, demorei 3 meses para fortalecer conhecimento para que a gente pudesse fazer, ainda assim fazendo as coisas em conjunto, né? E a nossa ideia é que eles trabalhem 1 ano, e a gente renove, porque o contrato ele precisa ser por tempo determinado.
Sim, sim. Não pode ser por tempo indeterminado, porque senão eu tinha que trabalhar de uma maneira diferente do ponto de vista de lei. Então, contrato por tempo determinado para trabalhar neste projeto em específico. Perfeito. E aí o que é legal é que o nosso objetivo é formar mentores, né? Porque aí você catou essas 12 pessoas que trabalhou, nunca mais eles vão trabalhar de maneira diferente. E eles falam isso é muito bonito, eles falam assim, meu Deus, hoje todo mundo que vem me falar alguma coisa, eu pergunto, mas e as evidências? Que coisa maravilhosa. Que as isso evidências... contamina o ambiente, né? Totalmente. E muitos estão trabalhando e montaram grupos em suas áreas, porque aí como o Léo comentou, né, mas tem um sistema de saúde, a gente tem mais de 20 mil funcionários. Então, dentro das grandes áreas, esses enfermeiros já estão fazendo história, porque eles falam, pego o que eu conheço, o que eu aprendi aqui, vou lá e monto um grupo ali. E aí você começa a ver isso sendo disseminado, esse é o nosso grande objetivo. Lindo. Uma outra questão de objetivo que a gente trabalhou foi, e acho que isso tem importância também, inicialmente, ainda antes da gente... Logo que a gente começou o núcleo de prática baseada em evidência, uns 3 anos atrás, a gente começou trabalhando a liderança de enfermagem. Então, nós fizemos oficinas específicas de curto período para trabalhar a importância da prática baseada em evidência e o comportamento de um líder. A gente fala muito sobre liderança transformacional no Magnet, que isso está dentro do modelo de gestão do programa, tá? Como que um líder transformador, ele então recebe ideias das pessoas que estão ali trabalhando na ponta ou endereça ideias, né? Ele precisa também advogar a prática baseada em evidência. Então, esse foi o primeiro ponto que a gente trabalhou. Primeiro, a gente a gente treinou mais de 200 líderes de enfermagem, em sala de aula presencial mesmo, para falar assim, ó, como é que a gente quer se comportar como liderança? E aí a gente trouxe alguns artigos para eles discutirem, ó, a liderança ela é responsável por fortalecer a prática baseada em evidência dentro da instituição ou por afundar todas as iniciativas. Então, verdade. Isso foi colocado de uma maneira bastante clara, porque a gente precisa estimular que as pessoas façam perguntas. E existem líderes que não são treinados nisso, então hoje os nossos estão treinados, que não querem gente perguntando. Tem gente que fala assim, nossa, quando a gente vai falar em algum fórum, fala assim, nossa, eu já fui tirada de reunião, porque eu perguntava demais. Você fala assim, mas o que a gente quer é que as pessoas sejam perguntadoras, porque a partir da pergunta você pode trazer respostas que podem ser importantes e que podem melhorar a vida dos pacientes, né? Então, é só através de perguntas que você busca por respostas. E não pode ser nunca inibido. Tem as melhores perguntas, gente. Exatamente. Assim. Eu sempre falo, Lídia, assim, um bom pesquisador, ele só consegue fazer boas perguntas de pesquisa se ele tiver por perto bons clínicos. Porque as melhores perguntas surgem do berço do leito ali, sabe? Na prática, com a pessoa com a dúvida que ela tem ali com o paciente, na hora que a pessoa senta e explica isso pra gente, eu falo assim, é uma pergunta que vamos tentar buscar respostas. Vamos ver se alguém já buscou resposta. Se já temos a resposta, quão completa ela está. Vamos tentar finalizar essa resposta, se caso não tiver, e aí você vai desenvolvendo pesquisas que devolvem a resposta para a prática. Senão as pesquisas dos pesquisadores são realmente furadas, né? Porque a gente precisa dos clínicos para as boas perguntas serem respondidas. Exatamente. Aí eles trazem as melhores perguntas, e é bastante impressionante, porque às vezes coisas que eu nem pensei, eles falaram, mas por que a gente faz assim? Eu falo, não sei, porque talvez seja porque a gente sempre fez assim. E aí tem essa resposta, né? A gente sempre fez assim. E por que vocês estão querendo mudar? Porque aí você vai ter o cara que vai falar assim, mas por que vocês estão querendo mudar? E aí, ainda complementando a resposta ao Léo, né, sobre esse processo de implementação, quando a gente fala de consultório, né, essas coisas são teoricamente mais simples, mas quando a gente fala de instituições que envolvem muito, onde tem muita gente, é complicado demais do ponto de vista comportamental. E aí lá nessa imersão na Universidade de Ohio se falou muito sobre
as habilidades de comunicação das pessoas. Então, dentro do processo da prática baseada em evidência, você tem que treinar habilidades de comunicação e de colaboração, porque senão você não vai ter o apoio das pessoas. Então, você precisa ter bastante cuidado com o modo como você chega. Então, e eu tenho treinado isso também nessas pessoas, assim, ouçam mais do que falam, né? Uhum. Porque a gente precisa ouvir o que as lideranças trazem, o que o pessoal da ponta traz. E se eles ficarem refutando aquilo que vocês estão dizendo, olhe com cuidado, porque às vezes as perguntas também são importantes. Eu já me peguei com cada pergunta que eu falei, poxa, olha, eu não tinha pensado nisso não, acho que eu vou lá para a literatura de volta para entender se isso não vai impactar nisso mesmo, porque em vez de melhorar, a gente pode piorar o processo. O Léo perguntou também sobre os resultados, Léo. Nós temos, então, que, nesse relatório, colocar resultados relacionados aos nossas práticas. Só que isso é colocado não no modelo de pesquisa, mas em processo de melhoria, como na prática baseada em evidência. Então, a gente olha assim, por exemplo, a gente está trabalhando num projeto de educação do paciente. Então, assim, é enorme isso, porque a gente está olhando para todos os métodos que a gente usa para educar os pacientes e os materiais educacionais que a gente produziu até hoje. E a gente foi olhando e foi falando, meu Deus, acho que a gente está com muitas oportunidades de melhorar. Porque o que a literatura científica diz não é bem aquilo que a gente tem em todos os nossos materiais. A gente está, então, trabalhando nisso, só que um dos pontos de partida foi a pesquisa de satisfação do paciente, porque existe uma perguntinha lá que fala assim para o paciente: você se sente bem orientado quando sai de alta daqui do hospital? E os pacientes, a gente tem até um índice razoável, mas que para a gente é um índice que a gente gostaria de melhorar, e que a gente falou assim, poxa, a gente quer melhorar esse índice, e a gente está fazendo esse indicador. A gente está fazendo toda uma revisão dos nossos processos, a gente encontrou, olha que interessante, assim, estudando uma escala que foi traduzida para o português, ainda uma tradução que a gente tem ressalvas, né, e críticas, mas que foi traduzida para o português de modo a fazer a gente olhar para o material educacional. Essa escala fala assim, olha para o seu material educacional e no final você consegue estabelecer um score se ele está adequado, se ele está super adequado ou se ele está não adequado, avaliando uma série de questões, literácia, layout, pontos importantes, linguagem, né, de ativação dos pacientes, etc. Então, a gente está estudando quais são as melhores maneiras de a gente revisitar esses nossos materiais educacionais. Porque a gente quer, depois, no final desse projeto, olhar se a gente conseguiu impactar nesse indicador. Se você me perguntar assim, Lídia, isso é uma medida científica, né? Eu vou dizer para você, não é, porque existem, né, para impactar nesse indicador, existem estratégias que são multifatoriais. Eu não posso dizer assim, foi o projeto que realmente impactou, mas a gente pode fazer essas inferências no nosso relatório, por exemplo. A gente tinha esse cenário. Depois que a gente fez tudo isso, a gente tem agora esse cenário. E isso vale para os nossos dados de indicadores assistenciais diretos, por exemplo, taxa de infecção de corrente sanguínea associada a catéter. Essa é uma taxa que é bastante sensível à assistência da enfermagem. Se eu tenho uma taxa alta de infecção de corrente sanguínea, eu posso ter algum problema, então, direto relacionado com a enfermagem. Então, se eu faço algum projeto, sei lá, eu estou com um problema, eu aumentei a taxa a minha taxa de infecção aumentou, eu faço um projeto e estabeleço novas práticas baseadas em evidência científica para a prática, e volto e olho, continuo olhando. O que eu não posso é piorar, por exemplo, eu implementei uma nova prática, eu fui lá e piorei as minhas taxas, a gente imediatamente retoma revisa tudo. Todo esse processo de novo, porque a gente pode ter ou se equivocado, ou ter... Porque isso pode acontecer. As análises críticas, por mais que tentam instrumentalizar, né, elas, por um lado, são subjetivas, existe uma certa subjetividade nessa avaliação, a depender das minhas crenças, o que eu quero muito que seja
eficaz. A gente tem feito isso em grupo para tentar reduzir isso, né? E tentar limpar mais essas recomendações. Mas é isso agora, o nosso processo envolve isso, né? Olhar para os nossos problemas, fazer perguntas, buscar por literatura científica e estabelecer recomendações. Como é que é a minha prática atual? E o que eu recomendo mudar baseado na melhor evidência científica disponível? E aí a gente segue a implementação. Aí, de novo, em implementação, a gente tem trabalhado junto com a equipe do ensino corporativo em estratégias de educação que ativem melhor as pessoas no processo educacional. Então, eles nos ajudam, quer dizer, também a gente não faz isso sozinho. A gente pede bastante ajuda da área de qualidade e segurança. Existem algumas ferramentas que eu não sei se vocês já ouviram falar, de ferramentas de melhoria, enfim, essas ferramentas estão aí para melhorar processos dentro de instituições hospitalares. O Institute for Healthcare Improvement trabalha bastante com isso. Quem quiser mais detalhes sobre ferramentas de melhoria, o IHI, né, tem detalhes maiores, mas tem uma ferramenta chamada PDSA, que é Plan, Do, Study e Action, que ajuda a gente a fazer isso de uma maneira estratégica, né? Então, eu tenho lá a recomendação, e a recomendação é baseada na melhor evidência científica. Como é que eu testo isso? Faço isso num ambiente de teste pequeno, escolho lá uma unidade, para a gente poder entender, dentro dos recursos que eu tenho, com as equipes, o que eu posso de ajustar nessa implementação para poder, então, implementar em larga escala. A gente usa essas ferramentas nesse processo de implementação para poder ser bem cauteloso e entender. Um exemplo prático a gente teve uma mudança bastante importante do nosso processo de passagem de sonda para alimentação. Falo para alimentação, para quem é leigo e está ouvindo, mas passagem de sonda nasointeral em pacientes, esse é um procedimento de enfermagem, existem e acontecem eventos, existe um risco relacionado a esse procedimento, que em vez de ele ir para o estômago, ir para o pulmão. E isso causar um baita problema no paciente. Assim, nem todos causam esse baita problema, mas a gente tem um risco de fazer pneumotórax, a sonda chicoteia o pulmão e faz lesão pulmonar, e até risco de morte, né? E às vezes as pessoas elas não entendem que, olha, esse procedimento de enfermagem tem esse risco. Você sabe, você tem essa consciência situacional de que você está indo para um procedimento, que você vai passar sondas cegas, porque é assim que a gente passa. E essa sonda ela pode ir para o pulmão, e o cara que já não está bem, porque para ele estar precisando de uma sonda, eu posso então piorar o estado dele. Então, a gente foi lá e olhou para as evidências científicas e a gente conseguiu enxergar que o nosso procedimento ele estava obsoleto com relação à melhor evidência científica. Que legal. Na prática. E a gente conseguiu, então, ter acesso ainda aos dispositivos. Assim, a nossa equipe multidisciplinar terapia nutricional já conhecia alguns dos dispositivos, mas quando a gente foi olhar para isso dentro desse projeto, a gente foi com força e falou assim, a gente quer melhorar a segurança nesse procedimento. E aí a gente conheceu um dispositivo que nunca tínhamos visto aqui no Brasil, chamado freio nasal, nasal bridle, e que estava publicado, tinha ensaio controlado randomizado, tinha vários estudos observacionais, a Europa usando, porque assim, o sistema de saúde da Europa é diferente do sistema de saúde americano, então eles fazem muita avaliação de custo-eficácia, né? Na Europa faz. E a gente gosta bastante, porque a gente também quer que as terapias que sejam indicadas sejam efetivas do ponto de vista de custo. E aí eu até entrei em contato com um pesquisador de Bristol, porque eu falei assim, não tô entendendo direito esse negócio, queria entender melhor. Eu falei, já que o cara publica mais sobre isso, mandei um e-mail para ele foi extremamente gentil. Se colocou super à disposição, respondeu todas as nossas dúvidas, e eu falei assim, a gente quer esse negócio? Aí endereçamos para a nossa área de inovação. A nossa área de inovação entrou em contato com a empresa americana e falou, a gente viu que as evidências dizem que isso aqui reduz
a perda de sonda em 70%, né? Uau, o número é grande. Uau. Que é um tamanho de efeito bastante importante e relevante, né, para a nossa prática, porque os pacientes, eu não sei se vocês já se depararam com familiares, né? Quem que passa sonda geralmente passa mais de uma vez, porque eles tiram, ou quando vai mudar, ou quando vai mudar no leito, puxou, enfim, e sai. E aí a gente foi olhar para os nossos números e a gente tinha uma taxa de 40% de perda acidental de sonda, e a gente falou, condiz com a literatura diz até que entre 50% e 60% de taxa de perda acontece quando está fixada com fita adesiva. E aí a gente aprofundou o conhecimento, porque isso apareceu na nossa revisão geral, aí a gente aprofundou um conhecimento nesse dispositivo, a gente entrou em contato com os americanos e eles falaram assim, isso aí tá registrado no FDA de vocês. A gente falou, mas como assim tá registrado na Anvisa, né? E aí eles deram o nome do distribuidor, o distribuidor, a gente entrou em contato, já era um distribuidor nosso, a gente entrou em contato com ele e falou assim, escuta, nós queremos saber mais sobre o freio nasal, porque a AMT disse que você registrou isso na Anvisa. Ele falou, se eu te contar a saga que eu fiz para registrar isso na Anvisa, ele falou assim, o cara não queria registrar aqui no Brasil, os americanos não viam o mercado aqui, eu fui até lá, e falei, eu quero sim, porque isso é inovador, porque ele trabalha com materiais para essa temática, né? Só que ninguém quer. Olha que doideira, velho. Talvez ninguém quer porque ninguém tinha um conhecimento da utilidade, porque eu estou te ouvindo falar, Lídia, eu estou notando toda hora que, assim, vou deixar fazer esse comentário grande até depois, mas é muito comum práticas que são feitas rotineiramente no hospital, que são técnicas, principalmente ouvindo vocês da enfermagem, muita coisa, igual você colocar sondas, né, acessos venoso, são aprendizados técnicos que vão passando de professores para alunos e implementados em hospitais. E você falou uma frase muito legal, que se faz isso por muito tempo. E na hora que surge a pergunta, por que a gente faz assim? Porque a gente sempre fez. E aí, não é que não surge uma inovação, não é que as pessoas nem buscam, porque se já é feito assim por tanto tempo, para que eu vou mudar algo que já é implementado há tanto tempo? E essa era a maior dificuldade que muitas pessoas têm de enxergar o conceito de prática baseada em evidência na enfermagem, porque muitas vezes as pessoas pensam assim, a enfermagem muitas vezes lida com cuidado, e você deu exemplos lindos como sede, banho, e fala assim, isso é autocuidado, não precisa de evidência para isso, que muitas pessoas confundem. Semiológica, né? Que prática baseada em evidência é para quem lida com medicamento, quem lida com farmácia, o que o fisioterapeuta, o enfermeiro e outras áreas... Dentista, né, Lu? Os dentistas acham que não é com eles também, os psicólogos. Para que eu vou mexer com isso? Porque eu não lido com medicamento, né? Eu não consigo fazer um placebo né? As pessoas confundem esses conceitos todos. E na hora que você mostrou assim, até o ato do banho, da sede pós-cirúrgica, se fala assim, o quanto de água eu posso ofertar, e se posso ofertar, e como ofertar. Com segurança. Com segurança, que são decisões que a ciência nos traz. E que não são só atos de cuidado que você vai para o seu bom senso. E sim, tem evidência que mostra que, dependendo da forma que você faz, tem mais segurança e mais eficácia, ou maior resultado para aquele paciente. E a outra parte da enfermagem, de exemplos que você trouxe, são técnicos, né? E os técnicos, eles têm que ser aprimorados. Né? Na hora que você fala desse exemplo da sonda, do freio nasal, ou você vê assim, a dificuldade de uma pessoa a ter a aprovação da Anvisa e depois de ninguém querer usar, porque talvez os hospitais já estão confortáveis da forma que está sendo feito, e como não se tem o conceito de prática baseada em evidência, que precisamos nos atualizar, e atualizar naquilo que é comprovado cientificamente, talvez as pessoas, não por maldade, não tenham acesso à informação do dia que não reduz tanto. É porque não é errado prender com fita, e talvez já é universalmente aceito que a fita vai dar problema em 30%, 40%, e é assim a vida, como a gente ouve no exterior, né? Shit happens, então cai mesmo e eu vou continuar assim. A pergunta que talvez a Lidiane está colocando tem como reduzir esses 50% para 30%?
para 25, né? E eu não tenho que voltar. Minha mãe, Lídia, ela tem obstrução intestinal, então ela toda hora ela vai para o hospital e tem que passar sonda. E várias vezes já caiu, e várias vezes a minha mãe tirou, ela ficou irritada, virou na cama com dor e a sonda ficou presa, né? Puxou. Eu sei exatamente o que é isso. Mas eu tô curioso uma coisa. O ponto final, vocês conseguiram ter acesso a esse dispositivo nasal? Conseguimos. Então, inicialmente, assim, primeiro que o ponto um ponto é importante de se falar, porque talvez algumas pessoas que estão nos assistindo possam questionar. A Lídia, é fácil falar dentro de uma realidade bastante confortável e privilegiada. Eu concordo com isso, então o acesso à tecnologia é complexo aqui no Brasil. Do ponto de vista das unidades privadas, nós tivemos esse acesso à tecnologia, mas olha que interessante esse caminho, vou falar bem rapidinho. A gente, então, teve o contato com ele e falou assim, vou importar. Eu falei assim, primeiro importa 10 unidades para a gente poder entender em um teste, em pequena escala, como é que vai ser implementar isso aqui. Porque não é simples de passar, Léo. O freio, ele compreende a ancoragem no vúmer, no osso atrás da face, assim. Por isso que acho que as pessoas falam, não quero, é muito estranho isso aqui para o Brasil. Porque o nariz aqui fica livre, fica um anelzinho como se fosse um piercing. Fica parecendo um piercing. E as pessoas ficam assim, mas como que passa isso? Fura o nariz dentro? Até eu fiquei assim, quando eu perguntei para o pesquisador em Bristol, eu fui primeiro estudar, claro, para depois também não fazer pergunta, mas ainda assim fiz pergunta idiota para ele, porque é difícil entender mesmo. E então a gente pediu essa para teste, porque na literatura tinha um risco associado a esse freio que estava falando que ele tinha mais chance, quando comparado à fita adesiva, de ter mais lesão por pressão nessa região do nariz, que é uma coisa que a gente não quer. Então a gente falou, a gente precisa entender direito como é que a gente vai ensinar as pessoas a passarem isso, porque a gente não quer esse tipo de evento aqui. Eu não quero também causar outro problema no trocar um problema pelo outro. Isso. Pelo outro. Aí a gente fez um PDSA dentro até de um projeto de melhoria com o apoio da área de qualidade e segurança, com especialistas em melhoria, né? Porque esse teste é todo documentadinho mesmo, sabe? De você ir lá, testar em pequena escala, avaliar vários aspectos, até de como a gente tinha que amarrar, né? Como que a literatura diz para a gente amarrar para reduzir esse risco? Então, como é que a gente vai pôr isso no nosso treinamento? Isso envolveu prática assistencial, qualidade, segurança e ensino corporativo. E uma das coisas que a gente viu nesse início foi que os enfermeiros falaram assim, é muito difícil entender onde a gente vai ancorar isso daí. A gente ficou pensando, aí isso foi um pensamento nosso. A gente falou, então vamos imprimir em 3D uma cabeça humana. E aí a gente teve esse insight de usar o modelo humano de crânio para que eles pudessem... E aí a gente fez uma face por cima desse crânio para simular mesmo uma pessoa e aí com a visualização óssea de onde o enfermeiro estava enxergando onde colocar. Então isso faz parte também dos nossos planejamentos de implementação para que eles sejam mais bem-sucedidos e sustentados, né? Porque se eu não treino bem as pessoas, eu vou piorar a minha prática, talvez não melhorar, e aí a gente não queria isso. Então isso foi bem planejado. Hoje, e aí, depois disso, né, atestamos, aprovamos, puxa, que legal, os enfermeiros ficaram muito empolgados, entenderam como uma evidência, porque aí a gente traz a evidência científica também para treinar eles em olhar para a evidência científica, para falar sobre todo esse processo. A gente usou lives com especialistas, em turno, manhã, tarde, noite, com o microfone liberado para eles perguntarem, porque tinha uma coisa que a gente mudou no nosso processo, que foi um teste que a gente faz chamado teste de Whoosh, para verificação de posicionamento da sonda, que envolve a gente fazer um flush de ar e auscultar com o estetoscópio. E esse teste ele é contraindicado pela literatura há 2 décadas. E aí vários lugares fazem, porque aprende assim, lá na faculdade, semiológico, dá a impressão de que não tem, aí a literatura fala, não, é acurado e ainda pode piorar. Se o cara tiver com a sonda no pulmão, você fica meio
colocando o ar, você pode, dependendo do local que tiver, aumentar o risco de lesão e de trauma. Então, para desimplementar isso, tem até uma publicação que saiu em 2021. Por que é tão difícil desimplementar coisas que foram implementadas no passado? Foi muito difícil, porque as pessoas falam, eu não consigo passar. Quem está trabalhando há 20 anos na praia, eu não consigo passar sonda sem fazer isso, porque faz parte de mim. É isso aí, é isso aí. E aí isso foi bem difícil, então a gente teve que programar essas lives e lá está decidido que processos que podem, que tem risco alto, os enfermeiros precisam ser validados nessa habilidade no centro de ensino. Então, eles têm que sair da assistência e até a unidade de ensino, ou a unidade de ensino vai até eles, e eles têm que fazer isso na frente do pessoal da unidade de ensino, com ajustes ali, e ele precisa passar naquela validação para fazer, então, esse procedimento na prática. E aí a gente aproveitou isso também para ajustar essa implementação. Mas tudo isso é para falar de o quão difícil é. Só na unidade de Morumbi a gente tem 1.000 enfermeiros. Eu ia fazer essa pergunta. Quer dizer, se vocês vezes 1.000, é foda, cara. Mais 3.000 técnicos de enfermagem, se eu não me engano, por aí, assim, aproximadamente. Isso é uma força de trabalho muito grande, né? Em todas as instituições de saúde. Então, esses processos são difíceis de... E hoje todo mundo usa essa parada? Eu tô encantada. Hoje sim. Então, depois que você usou esse piercing no nariz, aí você consegue saber. Então, aí hoje eu tenho dados já. Então, fala. Reduziu em 70%. Caralho, que lindo, muito bom, cara. lindo. Olha, é impressionante, não é impressionante isso? Quanto que custa, Lígia? E no final custo-eficácia? Então, antes da gente decidir, depois que a gente testou e falou assim, poxa, queremos isso aqui. A gente foi fazer toda uma análise de custo-benefício. Aí também a gente tem uma outra área que ajuda. Isso é uma área gigantesca, assim, gigantesca, extremamente robusta dentro do hospital, que está trabalhando junto com a equipe de dados institucionais, que é a área de economia da saúde. Então, a gente pede ajuda deles para eles avaliarem casos. Então, a gente pegou casos que tiver, sei lá, eventos do passado, em que o paciente teve, então, um evento adverso grave. Analisa o custo ali relacionado àquele evento. A gente analisou como a gente passa a sonda às cegas, o quanto, até tempo do enfermeiro foi calculado, todo o material envolvido. Os pacientes que têm maior risco, que precisam de passagem por endoscopia, então o custo relacionado à endoscopia, etc. A gente colocou tudo isso dentro de uma análise de custo e apresentou isso para a nossa área comercial, que foi lá advogar a introdução disso na cobertura das operadoras de saúde. Então, hoje as operadoras de saúde cobrem o freio nasal porque entenderam que é custo efetivo. Muito legal. Pessoal, legal. Muita gente não entende o conceito de custo-efetividade, que às vezes ela fala assim, eu estou trocando um negócio que custa, sei lá, R$100 contra uma fita isolante, fita adesiva. É claro que a fita é mais barata, mas o custo não é esse. Não, ele custa muito mais caro, custa quase, assim, é que eu nem sei se eu acho que eu não posso falar o custo, talvez tenha aqui. Tudo bem, mas é o custo total. Que você tem que levar em consideração da enfermeira, de fazer de novo, porque muitas pessoas entendem... O custo do tratamento, do efeito hora de trabalho. Isso. Tem uma coisa que a gente analisou também, é que quando o paciente está com a fita adesiva, o enfermeiro precisa trocar todo dia aquela fixação, por exemplo, na UTI, por causa do suor dos pacientes, então a gente precisa trocar todo dia. E com o freio nasal, ele fica até 30 dias. Caralho, isso aí. Aí você não tem que trocar. Então a gente colocou tudo isso dentro dessa análise feita. E o tempo da pessoa, e o estresse que a gente causa. Aí tem os custos intangíveis, né? Sim. Porque quando você mexe nisso, na hora de trocar num paciente, ele nauseia. Porque se você mexe um pouquinho... Aí tem uma série de questões que são avaliadas também. Lindo. E a gente também fez o teste passando nos nossos pacientes acordados para entender a satisfação do nosso paciente, porque ninguém tinha testado isso aqui no Brasil, uma cultura diferente, vai que o nosso paciente sente mais dor ou fica mais incomodado, então a gente passou nos nossos pacientes acordados, não sedados, e também eles ficam muito bem com freio nasal. Que bom. E aí, cara, isso é um baita do exemplo legal. A galera precisa entender aqui, Lid, que é o seguinte,
O primeiro caso que eu acho que chamou a atenção de pesquisadores sobre implementação vem do primeiro ensaio clínico conduzido na história da humanidade, que a gente sabe que foi feito, a gente não sabe se tem outro, que é o caso do James Lind, que tratou pessoas que ele nem sabia o nome da doença, as pessoas tinham escorbuto, e ele fez um ensaio clínico com 12 pessoas que seriam jogadas no mar, eles jogavam no mar que achavam que era doença infecciosa, e ele fez um tratamento, e um dos tratamentos era da laranja e limão, que tinha fontes fortes de vitamina C. E eu adoro contar essa história, a minha aula final do curso de PPL conta essa história, que demorou 50 anos entre a descoberta dessa doença e a publicação do artigo. Desculpa, demorou cerca de 15 anos para publicar o artigo. E demorou 50 para virar política pública de saúde. Então, hoje, em 2024, é mais ou menos dito que inovações em saúde demoram 17 anos para ser implementada ou desimplementada, em média. Então, isso que a Lidiane está falando não é para desanimar, é o mundo do jeito que ele é, entendeu? Desimplementar esse teste do que você jogar dentro do catéter e tudo, está feito. E você usou um conceito muito legal, Lidiane, que eu só ouvi falar em inglês, que é o desimplementation, que é tirar uma coisa que já está errada. Parar de fazer. E a sensação é exatamente o que a Lid falou, assim, a pessoa que usa aquela técnica há anos, ela tem um apego e fala assim, isso faz parte de mim, né? E ela não percebe. Sou eu como enfermeira, sou eu como fisioterapeuta, eu não me enxergo fazendo esse procedimento sem esse outro procedimento, né? Então, desimplementar é difícil mesmo. Uhum. É super difícil. Você só vai conseguir convencer com evidência científica, não tem outra forma. Não tem outra forma. O meu chute, Lidiane, a gente está encaminhando para o final por questões de tempo, mas eu acho que a gente, de novo, sempre a gente termina os podcasts falando que tem que conversar mais do que a gente conversou. Uhum. A minha suspeita é que uma vez que o Hospital Albert Einstein, que sempre foi um modelo de excelência no Brasil, ele já tem essas coisas postas. Ela já tem lá o Magnet, ela já tem equipes que já passaram por isso. A tendência é que isso se acelere. Se vier um novo problema na enfermagem ou em outras partes do hospital, como o sistema meio que já está posto, virou cultura dentro do hospital, na hora de contratar um profissional de saúde, talvez vocês vão ter que falar, cara, qual que é a abertura desse cara para trocar de opinião rápido? Entendeu? E talvez até no meio de contratação, as pessoas, galera, se você quer ir trabalhar no Einstein, talvez você já tem que ficar ligado, que lá vai ter uma coisa que talvez ele vai falar, sabe, cara, isso que você aprendeu lá naquele hospital muito bom também que você trabalhava, aqui ele vai ser desimplementado. É bem possível que alguém olhe para sua cara e fale, nós vamos ter que trocar isso aqui. E isso é simplesmente maravilhoso. Então, assim, talvez no Einstein, você vê que tudo demora muito, mas a partir do momento que a locomotiva está andando, a rodinha está rodando, a tendência é que a coisa se acelere de forma responsável, olhando para os dados, olhando para tempo, olhando para a legislação, olhando para todo mundo, tirando saber que o profissional tem as suas próprias crenças, as suas dificuldades de treinamento, então vai ter que ter impressora 3D, vai ter que abrir cabeça de mentira, vai ter que treinar, vai dar errado, vai ter que voltar atrás. Isso nada mais é do que fechar o ciclo de evidência do jeito que ele foi concebido lá pelo David Sackett, quando ele inventou esse negócio. Né? Então, assim, ele fala, pode ser que você chegue aqui na última etapa e falar, e aí? Esse indicador mudou ou não? Pode ser que você fale assim, volte. Porque mas sabe o que é legal, Léo? A Liz falou uma coisa bem legal também, assim, que ela falou assim, talvez as pessoas que estão nos ouvindo pensem assim, mas que bom trabalhar num lugar que ela tem um privilégio, como o Hospital Albert Einstein, de poder fazer isso, porque ela tem vários setores que te ajudam a fazer a experimentação. Mas o legal é que, assim, uma vez feito num hospital que tem estrutura e a gente consegue ver resultados, a chance desses resultados se reproduzirem em outros hospitais são semelhantes. Então, uma vez testado e visto que uma nova técnica, uma nova tecnologia, ela consegue reduzir custos e riscos e tem mais segurança para o paciente, todas as etapas feitas pelo Albert Einstein, que é um privilégio poder ser feito lá, é mais fácil pegar uma equipe agora e ir na última etapa e treinar, por exemplo, um hospital público, né? Claro. E aí é menos custoso, uma vez que você pega o conhecimento e faz ele de forma mais transversal, de ajudar, e eu acho que o Albert Einstein faz isso muito bem, que ele tem parcerias com hospitais públicos, de levar isso agora num outro local, em uma outra equipe que talvez não tinha o privilégio de fazer todas as etapas, mas que consegue pegar só a etapa de treinamento
e implementar uma nova técnica e inovação para a melhoria dos cuidados dos pacientes. Lu, esse fechamento é um fechamento importante para fazer essa chamada, assim. É possível fazer prática baseada em evidência em qualquer ambiente. Claro, você vai analisar os seus recursos locais. Então, por exemplo, esse processo de segurança na passagem de sonda nasointeral, ele foi transladado de uma maneira diferente para as unidades públicas do Einstein, para todas elas. Então, de uma maneira diferente para o Hospital Municipal Vila Santa Catarina. Lá a gente teve a oportunidade de treinar as pessoas na avaliação de risco dos pacientes. Existem pacientes que você tem condição de avaliar quem é o cara que tem mais risco de a sonda ir para o pulmão. E aí, nesse paciente, você tem que ficar mais esperto, porque você tem que tirar imediatamente a qualquer sinal de que ela invadiu o pulmão. E aí, a gente treinou esses profissionais dentro daquilo que eu conseguia implementar de melhor evidência, né, de melhor evidência científica na prática, dentro daqueles recursos locais e daquela equipe e daquelas condições. Então, a gente está trabalhando outros temas, e que eu falo assim, a gente está trabalhando hipodermóclise, né, hipodermóclise, que é uma via de administração de medicamentos. Então eu sei que aqui no Einstein a gente vai, aqui é só o enfermeiro fazia, agora o técnico vai fazer também, a gente viu que a evidência precisa desmistificar, que é um processo tão complexo que não é, a evidência traz isso para a gente, mas lá no Hospital Municipal Vila Santa Catarina, o auxiliar de enfermagem vai precisar continuar fazendo. Ok, lá a gente tem uma outra realidade, a gente vai transladar de uma maneira diferente, que precisa ser avaliado. Perfeito. Mas que dá para fazer. Nossa, eu estou encantada, assim, hoje, Lídia, eu queria, assim, hoje eu entendo o encantamento quando o Léo voltou, do dia que ele te encontrou lá nesse treinamento do Einstein. O Léo voltou, assim, nós falamos aqui em casa uns 2, 3 dias, desse dia que o Léo foi, da beleza que é ver um local implementando numa área que a gente não esperava um movimento tão grande assim, que eu confesso que, igual o Léo falou no início, a dificuldade que nós temos de encontrar enfermeiros que falam de plástica baseada em evidência, e na hora que o Léo volta encantado com o setor inteiro, tendo grupos de estudo, grupos de discussão de artigo, trazendo, né, mudando todas eu esqueci o nome que você falou, mas as atividades padronizadas que vocês têm, revisando as de maiores prioridade, implementando novas evidências. Hoje eu entendo o encantamento dele, porque eu estou terminando o podcast aqui agora encantada com a sua fala, principalmente por ser professora de prática baseada em evidência há muito tempo e de ver que a maior dificuldade dos profissionais da saúde é de enxergar como usar os conceitos de prática baseada em evidência em contextos que parecem não óbvios, igual eu já tinha mencionado sobre cuidados ou alguns tratamentos técnicos, e tem tudo a ver. Você conseguiu exemplificar com vários exemplos aqui como é importante revisar todas as práticas utilizadas para ver se existe algo que aumente a segurança, que reduza custo e que dê mais resultado para o paciente. E essas técnicas têm que sim ser revisadas. Nós temos que parar com essa frase, que é muito comum dizer, tanto em ambientes clínicos ou ambientes hospitalares, que eu sempre fiz assim, a minha observação é assim que deveria ser feita, é uma conduta milenar, eu sempre foi feita assim em hospitais, por que a gente já inventaram a roda de novo? E não é inventar a roda. A tecnologia, ela surge para mostrar que coisas que foram feitas por muito tempo, talvez era a melhor forma naquela época, com a tecnologia disponível naquela época. E que bom que a ciência evoluiu, a tecnologia evoluiu e que talvez hoje a gente tenha outras possibilidades de ofertar para os nossos pacientes com melhor resultado e maior segurança. E você conseguiu mostrar como exemplos de coisas simples, igual eu já mencionei, do banho e da sede, que tudo isso que você busca em dados para ver qual é a melhor maneira de atender o paciente e melhor. Você trouxe assim, dentro do contexto, que o contexto é importante. Dentro do hospital, de qual hospital, com quais profissionais temos ali disponível, com quais recursos temos disponível, mas mesmo tendo evidência A, B e C, não importa, no contexto que eu tenho, essa é a melhor evidência que eu consigo implementar aqui, talvez não é a melhor que existe, mas é a melhor que eu consigo implementar nesse contexto, e que é melhor do que a gente faz, porque a gente não sabe a evidência do que é feito sem os números dos artigos científicos. Então, sim, foi uma aula, não só para quem trabalha com enfermagem, mas para qualquer pessoa que tem dificuldade de enxergar
a importância de ser baseado em evidência, que uma vez que você captura, você falou isso muito legal também, que uma vez que o profissional é mordido e entende, ele não consegue mais largar, que ele vira um advogado, né? Ele defende e briga para que tudo seja realmente baseado em dados, porque é mais seguro para nós, como profissionais, e mais seguro para os pacientes também. E todo mundo ganha. O nosso diretor comentou em uma das últimas reuniões, o diretor de pesquisa, né? Porque tem um pensar bastante científico, né? Ele falou assim: esse não é um programa de ciência em si, um programa de desenvolvimento de pessoas, né? É de isso. gestão de pessoas. Lide, foi sensacional. Tem alguma coisa que você gostaria muito de ter falado e falar, esses benditos desses caras não me perguntaram, ou a gente Ou pode não encerrar? deixaram falar? Acho que nós conseguimos fechar bem, acho que essa é uma chamada, sim. É possível fazer enfermagem baseada em evidência científica, apesar de a gente ter limitações nos achados da literatura, a gente consegue usar aquilo que tem disponível. Uma das coisas que eu gostaria de ter falado é que a gente fica melhor preparado para o bombardeamento de fornecedores, inclusive hoje a gente consegue bastante entender assim, o que é que eu realmente preciso de equipamento e o que eu realmente não preciso, e a gente consegue ponderar essas decisões, então são, acho que quando você me perguntou, Lid, essa análise de custo, efetividade é importante, mas a prática baseada em evidência em si, dentro do seu conceito, já traz, né, que reduz custos relacionados à saúde. É claro que a gente tem que ser bastante cauteloso, né? Por isso que preciso olhar os dados com cautela. Eu sou bastante conservadora na hora de fazer recomendações, tenho bastante medo, então, principalmente quando envolve coisas que podem mexer em algo com risco de morte, no caso. Então eu tenho, assim, a gente fala, calma, vamos estudar isso com bastante profundidade, porque a gente precisa ser assertivo. E tem coisas que é muito interessante que eu falo, eu não tenho dúvida que isso aqui é melhor. Ele pode implementar que eu não tenho dúvida. Então, e aí você tem uma segurança, porque aí vem inúmeras pessoas falarem, né? Mas se não, e se fizer lesão no nariz, as pessoas falam assim, não vai fazer. Mas se fizer, você vai ver. Muito lindo que você falou. Mas eu não tenho dúvida. Então, existem algumas coisas, e aí é lindo, assim. Hoje eu tive muita dificuldade em sair da prática assistencial direta, porque a enfermagem é uma paixão realmente da minha vida, né? Eu trabalhei com crianças e adultos, eu tenho uma memória boa, então eu lembro de casos assim de toda uma vida e de como eu conduzia aquelas famílias dentro dos momentos mais difíceis das suas vidas, né? Que eu acho que esse papel do enfermeiro em advogar o paciente, eu pratiquei muito isso na minha vida, de falar assim, não, pode deixar que eu vou te advogar nessa decisão aqui, porque eu entendo que a sua opinião precisa ser ouvida, e eu tive essa dificuldade, mas hoje eu posso dizer para vocês que eu me sinto realizada, né, trabalhando com prática baseada em evidência, porque é encantador, né? É encantador. A gente poderia ficar aqui falando muito tempo, e talvez quem assista também fique ouvindo por muito tempo um podcast grande, porque é de fato encantador ficar falando sobre esse assunto. E aí eu tenho também uma gestão, uma diretoria que me apoia demais, assim, e aí eu estou num ambiente privilegiado. Mas, só para vocês saberem, existem vários hospitais aqui no Brasil, em São Paulo, na jornada do Magnet. Então, que a gente desenvolveu parcerias de troca de saberes ali para apoiá-los nesse alcance da designação. E o nosso Hospital Municipal Vila Santa Catarina, que é o hospital administrado pelo Einstein, entrou na jornada do Magnet, porque a gente tem o desejo de ser o primeiro hospital público designado. Maravilhoso. Muito legal, muito legal.
Ô, Lid, meus parabéns pela sua carreira, por tudo que você está fazendo, tá? Que bom que, sei lá, talvez a minha exposição me coloque em contato com pessoas tão interessantes quanto você. Dá um abraço em todo mundo lá da equipe do Einstein. Eu fui muito bem recebido, eu me senti muito acolhido, querido. Eu poderia. Que bom que eu não fui embora rápido, eu fiquei lá para almoçar com vocês, eu passei uma hora, porque aí eu tive a. Foi uma oportunidade de conhecer vocês, conhecer o serviço, poder conversar fora ali do ambiente que o professor está no palco e eu falo que é o palestra palma, né? Você dá a palestra, a galera bate palma, mesmo que se ela não gostar, você vai embora. Foi muito legal aquele dia, tá? Muito obrigado. Ô, Lid, talvez você não tenha rede social aberta, tem algum lugar que as pessoas podem ler sobre isso, ou te encontrar, tem algum site, qualquer coisa? Ou você é fechadona? Minha rede social é fechada, eu fico um pouco receosa de dar o e-mail, mas LinkedIn é um canal, acho que eu estou lá como Lidiane Sodré, se eu não me engano, acho que posso... Tá bom, a gente procura e coloca aqui. Tá? E acho que é isso, se alguém, né, quiser tirar dúvida também, eu vou depois dar uma lida nos comentários quando o PBcast for lançado, porque aí eu consigo tentar ajudar a responder qualquer dúvida que for. Eu estou assim em contato com professores assim sensacionais. Eu tenho uma amiga que é a Renata Pereira da USP de Ribeirão. Eu tenho outra amiga da Universidade de Minas, e assim, e existe esse movimento de conversa entre professores aqui da USP de São Paulo, entre professores que querem trazer isso para os enfermeiros, esse conhecimento de que isso pode ser feito para impulsionar a carreira mesmo. E aí eu digo, Léo, se alguém fizer uma entrevista comigo e é um enfermeiro clínico e falar assim, olha, eu gosto de prática baseada, esse daí é um diferentão. Fica a dica. Fica a dica aí, pessoal. Né? E parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês são sensacionais, eu sou fã, assim, eu fiquei lisonjeada, né, de poder conversar com vocês, né, e eu acredito que eu estou aqui conversando aí com vocês dois, que são extremamente admirados, me ajudaram muito a aprofundar conhecimento, o trabalho é simplesmente magnífico, e você pode ter certeza, uma das coisas que eu recebi de fala da minha diretora foi você vai continuar impactando a vida das pessoas de uma outra maneira, porque esse era o meu medo, assim, eu não quero, eu acho que eu faço bem aquilo que eu faço trabalhando diretamente com os pacientes, mas vocês impactam a vida das pessoas, do paciente, né? Não estou falando das pessoas que ouvem vocês, eu estou dizendo dos pacientes que recebem o cuidado baseado na melhor evidência científica disponível. Ô, Lídia, eu vou devolver o elogio, porque eu falei que a gente falou muito de você quando o Léo voltou do Einstein, né? E uma das coisas que a gente mais falou, eu confesso que nós dois emocionamos aqui em casa juntos, porque quando a gente ouviu a sua história, nos deu um conforto no coração de que essa é a missão. A nossa missão é tentar ajudar profissionais tão qualificados igual você a tentar fazer uma coisa que a gente não consegue, que é gigante o que você fez. A equipe sua, o que vocês fazem para implementar isso para um número que eu já esqueci de milhares de enfermeiros e mudar a prática que impacta mais milhares de pacientes, só vocês, profissionais da saúde, têm essa missão. E a nossa aqui é só espalhar a semente do conhecimento, que na hora que o Léo trouxe um exemplo aqui para casa, por isso que desde aquele dia a gente queria um podcast com você, de um exemplo bem implementado, a gente fica assim, Léo, são histórias como esta que vale a pena continuar a nossa jornada, porque se tiver uma Lidiane, outras equipes como essa, espalhando por setores por aí, a gente vai, no final da nossa vida, a gente cumpriu a nossa missão. Então, eu te agradeço por ter compartilhado a história, que realmente nos emociona desde o dia que o Léo teve contato com você pela primeira vez. Legal. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Legal. Luluzinha, onde que as pessoas podem te encontrar, meu amor? Eu estou sempre aqui no PBcast, lá no Instagram, no Lucila_Costa.
Galera, vocês me acham no Leão_Costa_PBE, lá no Twitter, conhecido como a Cracolândia das redes sociais, no LCOS 3060 e no TikTok, no Ciência de Verdade. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Lid, tem que mandar beijo. Manda beijo. Beijo. Tchau, galera. Valeu. Tchau, tchau.